lembrando que é gravado, né? Então, vamos novamente com o Café com a NER. Hoje o nosso convidado é especial, muito especial, uma pessoa inteligentíssima, Ricardo Gandur. Trabalhou na Folha por 10 anos, dirigiu o Diário de São Paulo por 5 anos, o Estadão por 10 anos, a Rede CBN de rádios por 5 anos. Jornalista e engenheiro civil pela USP, com mestrado em Ciências da Comunicação na USP e cursos de extensão em administração da FGV, gestão avançada Fundação Dom Cabral e publishing em Stanford, professor de jornalismo na SPM São Paulo. Membro do Conselho Editorial do Grupo RBS de Porto Alegre, membro dos Conselhos Consultivos do Instituto Palavra Aberta, do Columbia Global Center Brasil e do Instituto Torna a Voz e do INSPER. Pesquisador visitante na Columbia Journalism School, fundador da R. Gandur Estratégia e Comunicação, consultoria que se dedica ao planejamento estratégico de comunicação, com foco em instituições do terceiro setor e startups, especialmente dedicadas às agências ligadas às mudanças climáticas e à bioeconomia. Meu querido Ricardo Gandur vai falar hoje de inteligência artificial e jornalismo, para onde vamos? Eu acho que é muito importante que a gente sempre esteja questionando os caminhos. Então, Ricardo Gandur, a palavra é sua, seja bem-vindo ao Café com a NER, e é um grande prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Obrigado, Regina Bucco. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Obrigado de novo pelo convite. Marcos, que está aqui, Patrícia, grandes amigos, trabalhamos juntos muitos anos. É um prazer falar para esse grupo. E queria trazer aqui para vocês, motivado, né, pela minha recente ida ao Festival SXSW, em Austin, e quando Regina Bucco e eu conversamos, e esse assunto foi muito fortemente discutido nesse festival, e o jornalismo é uma das áreas, talvez uma das mais afetadas, não só, vocês vão ver. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, e queria falar um pouquinho, e depois abrir para a gente conversar, enfim, perguntar entre nós, e principalmente ouvi-lo sobre os seus pontos de vista, né, é que o que se falou muito nesse ano no SXSW é o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, porque é interessante aqui, é um conceito cuja gênese, cujo arcabouço conceitual é extremamente complexo, mas o impacto é muito tático, né? E em muitos setores. Pra vocês terem uma ideia, no festival esse ano, eu encontrei muitos advogados. A área do direito está sofrendo já um impacto extremo nos processos de trabalho. E essa palavrinha processos é chave para entender, primeiro, o grau e a intensidade do impacto, e segundo, e especialmente, como que nós, editores, vamos lidar com isso. E aqui, certamente, a minha visão, eu tento trazer uma visão muito prática e processual, certamente muito ligada ao meu cacuete, da minha primeira formação, que foi em engenharia, que é um negócio de muita causa e efeito, estruturação, metodologia, e aqui ainda fala um pouco mais de processos. O Marcos de Vos sabe bem disso, eu convivi muito com ele, convivi com outros líderes que fazem falta no Brasil de hoje, como o Otávio Frias Filho, Rui Mesquita. O Rui Mesquita falava muito disso. Ele falava, Gandur, redação é rotina, redação é processo, né? Que horas eu faço isso, que horas eu faço aquilo. E hoje, até em sala de aula, eu discuto isso. Com o digital, esse conceito não esvaziou, ele não desapareceu. E é nessa lente que eu quero daqui a pouco detalhar o impacto da inteligência artificial, o que nós estamos fazendo. E aí, claro, também tem aspectos legais, jurídicos e éticos. Isso se falou muito no Festival SXSW. A questão de direitos autorais, a facilidade e a velocidade cada vez maior com que você copia, se apropria, reembala, reaproveita e elabora novos conteúdos. Quer dizer, o conceito que a gente trazia do analógico de plágio é café pequeno aqui. A inteligência artificial está aí e vai nos desafiar, e estamos apenas começando. Aliás, eu acho que nós estamos hoje
com a inteligência artificial como estávamos em 96, 97, 98, quando vimos surgir as primeiras páginas da internet, com o Netscape, o primeiro navegador. Um privilégio para a nossa geração ter testemunhado isso tudo, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade aí de guiar os mais jovens e tentar um mínimo de rumo e de orientação. Foi falado também muito nesse festival desse ano, e é interessante que esses dias aqui a gente está vivendo de novo esse dilema aí com a rede X, esse Twitter, do futuro próximo das Big Techs. Em rodinhas aqui e ali, na palestra da Amy Webb, a diretora do The Future Institute, né? Conversas de corredor. Algo deve acontecer com as Big Techs nos próximos 2, 3 anos. Essa vamos dizer assim, a fofoquinha de corredor que eu trago do festival. Algo deve acontecer, ou em termos de regulação, ou em termos de conduta, e parece, né, que o grande divisor de águas é a possível mudança societária da rede TikTok. Vocês sabem que hoje a rede TikTok tem um controle acionário predominantemente chinês e tem uma pressão americana aí para que esse controle societário, o controle acionário, mude. Enfim, isso é um capítulo longo. E aqui, antes de partir para o nosso ponto principal, eu me permito aqui um comentário pessoal, né? O que a inteligência artificial pode vir a fazer com o conhecimento humano? Vocês sabem que tem uma recente matéria, de 3 anos atrás, da BBC, que revela um estudo que, pela primeira vez na história recente, o QI médio de uma geração é inferior ao da geração anterior, né? Então, com essas, a gente vai ver daqui a pouco como que a inteligência artificial pode afetar gerações futuras na produção do conhecimento original, na reflexão, no diálogo, e se os automatismos substituírem coisas que hoje a gente faz de maneira muito manual. Isso é um gancho para eu entrar aqui no nosso tema central, que é, então, a abordagem muito prática. Como refletir sobre o impacto da inteligência artificial no processo jornalístico? E, para isso, eu resgato aqui uma pergunta bastante processual. O que é que a gente faz e como a gente faz todo dia, toda hora, para produzir uma matéria, um podcast, um vídeo, uma reportagem, um post, um blog, que seja. Não é? Aqui não importa a mídia. Como é que a gente produz conteúdo jornalístico? E aqui eu vou olhar, então, os 3 principais gêneros de edição, né, que, em síntese, são tipos de texto. Vou pegar os 3 principais, que é o informativo, o analítico e o opinativo. É isso que a gente faz, né, nossos produtos, basicamente, toda hora, todo dia. A gente informa, analisa e opina. Ainda que com o digital esses 3 gêneros tivessem e estejam bastante misturados, e aqui a educação midiática tem um papel incrível a fazer aqui, a ensinar o cidadão a diferenciar as coisas, mas pegando aqui, então, do ponto de vista de processo, notem comigo, o processo jornalístico, ele é composto de verbos. São verbos que definem as ações que a gente faz. Então, acompanhem comigo. O que é que a gente faz para informar? A primeira coisa que a gente faz para informar é apurar. A gente apura. Como é que a gente apura? A gente coleta dados, ouve o que nos é dito, a gente, né, ouve, grava, depois ouve de novo, coleta, angaria, né, pergunta, né, a gente vê. Né? Eu me lembro, Marcos, quando ainda não existia o celular, que a gente, voltando de uma reportagem, você não voltava no táxi lá da editora, né, teclando no seu celular, você via olhando a rua, e você via, puxa, vai demolir um prédio aqui, o que é que vai surgir ali? Então, o ato de ver, e a gente lê, quer dizer, apurar é isso, apurar é coletar, ouvir, ver, ler, esses são os verbos da apuração. Vocês podem lembrar de mais alguns outros aqui. Vocês já devem estar entendendo aonde que eu quero chegar. Que verbos da apuração
a inteligência artificial pode substituir? A gente já está vendo aí que a simples coleta de dados, por exemplo, de um jogo de futebol ou do mercado de capitais, para usar 2 exemplos já bem antigos da inteligência artificial, a ação subiu tanto, tal hora, o gol foi marcado a tal minuto por tal atleta, essa coleta pode vir a ser automatizada. Mas a gente, então, para informar, a gente começa apurando. Além de apurar, a gente também lembra, né? Olha que interessante. Eu vou fazer uma matéria, eu vou falar de um certo assunto, eu lembro, olha, esse parlamentar, o ano passado, ele falou isso, né? O tal assunto já foi relacionado com isso. E a partir daí eu começo a escrever, é um outro verbo. Então eu coleto, ouço, vejo, leio, lembro, vou ao arquivo, né? Escrevo, eu gravo em áudio ou vídeo, eu produzo algo gráfico, uma tabela, um gráfico, provavelmente dito, produzo uma imagem, né? Eu olho o contexto, olha que interessante, né? Todo esse é o processo de informação. E, finalmente, eu edito. Vejam que, e aqui, de novo, essa lista não deve ser exaustiva, vocês devem lembrar de outros verbos aí que compõem o processo informativo. A inteligência artificial já conjuga alguns desses verbos com alguma competência. Eu diria que olhar o contexto ainda é difícil. Talvez ver, lembrar, talvez já sim. Talvez ela passe por todos esses verbos já. Mas vamos com calma prosseguir nessa viagem pelos verbos do processo jornalístico. Então, isso acho que compõe aqui o universo do pilar informação. E como é que eu analiso? Né? Uma análise, eu começo comparando, vejam vocês, eu pego dados e comparo, né? Essa é a verdadeira análise, ela compara, ela avalia, outro verbo importante, né? Para uma análise robusta. Eu comparo, eu avalio, eu relembro de novo, vou ao arquivo, né? Essa é uma análise, faz muito isso. A informação também faz, mas especialmente a análise. A análise também aponta, né? Vejam, aponta tendências. Se isso, então aquilo, não é? Se o projeto passar, a tributação vai aumentar. Se o imposto cair, tal setor vai ser beneficiado. Enfim, compara, avalia, aponta. E esse é o universo básico do processo analítico. De novo, vocês devem estar pensando o que é que a inteligência artificial já pode estar fazendo e faz nos textos que produz no processo analítico. E no processo opinativo? Em tese, e aqui eu faço essa didática proposital, né? Que em tese eu só deveria opinar depois de informar e analisar. Na verdade, eu deveria só analisar depois de informar. Essa é a sequência básica, né, do processo. Mas para opinar, o que eu faço? Primeiro, 2 resgates. Resgato informativo, resgato analítico. Me permito aqui a citar os editoriais de uma casa pela qual eu passei, uma das quais pela qual eu passei, que é o Estadão. Os editoriais do Estadão mantêm essa fórmula até hoje, né? Ele resgata a informação, analisa e só depois opina. Essa é uma fórmula clássica dos editoriais. Para opinar, eu também comparo e também avalio. Mas aqui no pilar da opinião, surgem verbos mais complexos. Além de apontar, eu formulo, né? Um editorial frequentemente formula. Eu opino no final de todo esse processo. E eu coloquei aqui um último verbo com uma interrogação. Eu julgo. Eventualmente, um texto opinativo pode vir a julgar algo, né? Se é apropriado para a democracia, se é prejudicial ao Estado de Direito. Então, vejam a sequência aqui de verbos, e eles vão tendo nuances e camadas de complexidade, conforme eu estou no pilar informativo, no pilar analítico e no pilar opinativo. Esses 3 gêneros, eles, como a gente sabe, eles emolduram
jargões que a gente usa no dia a dia, né? Uma reportagem, que é comumente chamada de matéria, né? Mas muitos puristas não gostam dessa palavra, né? A gente fala o artigo, coluna, né? Alguns falam artigo de opinião, que é uma tradução livre de op-ed, né? Uma expressão americana de opinion editor, então uma questão ali, um artigo de opinião, né? Enfim, são termos, mas eu prefiro ficar no didático ali, informativo, analítico e opinativo. Aqui, voltando para a academia, né, tem mais 4 gêneros que compõem os 7 gêneros de edição na sua totalidade, que são a resenha, a crítica, a crônica e o ensaio. Eu não vou me ocupar deles, porque esses 3 primeiros são a essência do processo jornalístico, seja de revista no formato antigo, jornal, site, enfim, informa, analisa e opina, né? E aí, eu voltando para o nosso quadro, eu fiz aqui um exercício, né? Tentei pintar de amarelo para discutir com vocês quais os verbos que eu hoje entendo que a inteligência artificial não substituiria por completo. E vejam que eu vou sublinhar aqui o por completo, porque ela é sim capaz de formular esses verbos, né? Quer dizer, no pilar informativo, será que a inteligência artificial pode ver uma cena? Não consigo, mas pode ser que uma câmera, né? Uma câmera, além de transmitir a imagem, ela pode contar as pessoas, entender o que está acontecendo, identificar os personagens. Tudo isso vai sendo possível. O reconhecimento facial é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante, não é? No sentido do processo jornalístico. Mas o ato de ver, não é? O ato de escrever está aí, mas assim, aqui eu acho que ainda a mão humana é insubstituível, mas é um ponto de atenção. Um outro que eu pintei ali, olhar o contexto, né? Será que a inteligência artificial pode substituir o editor ao editar, né? De olhar o contexto, entender o contexto da matéria, né? No analítico, avaliar. O comparar pode ser muito automatizado. Isso é maior que aquilo, isso aconteceu antes daquilo, isso causa aquilo. Mas avaliar e apontar me parecem 2 verbos essencialmente humanos. E no opinativo, aí, não por acaso, os meus amarelos ganham, acho que, mais intensidade e maior importância, né? Quer dizer, avaliar, apontar, formular e, finalmente, opinar e julgar, se for o caso, me parece uma atividade praticamente insubstituível por um software, por um algoritmo. Não vou ser aqui taxativo, porque o grau de sofisticação que esses algoritmos estão atingindo e numa velocidade incrível. Eu fiz esse exercício para provocar o seguinte, e aqui jogar para a roda e ouvir vocês e a gente refletir um pouco, né? Que áreas do nosso processo jornalístico a gente poderia, em nome da eficiência, da produtividade e da agilidade, né, ir para a automatização, e que verbos do processo jornalístico nós deveríamos propositalmente proteger e preservar a ação humana, né? Esse me parece o estágio atual assim das coisas, porque, repito, a inteligência artificial já está presente em todos esses verbos. Mesmo no julgamento, que a gente acredita que não é algo adequado para o software, mas alguns textos fazem assim ilações que me assustam, né? Enfim, devemos estar atentos a isso. Então, assim, toda a redação, acho que um exercício legal numa redação hoje é dar uma olhada nisso e talvez aqui, entrando aqui no nível de sugestões, não vou chamar de recomendações, mas a gente preparar os treinamentos internos e a organização da redação para estar atenta a isso e não deixar esse processo novo
invadir toda a rotina da redação sem organizar essas caixinhas conscientemente, quer dizer, não deixar a coisa acontecer, ter um método de trabalho que organize esses escaninhos e proteja aí o produto final, né? O produto final na sua qualidade, credibilidade, etc. Eu fiz esse resumo para a gente conversar um pouco. Vou tirar ele da tela aqui um minutinho, Regina, e quis trazer essas anotações, e aqui acho que estamos num momento legal de endereçar perguntas e para que eu possa ter ganchos aí para mais reflexões. Agora estou vendo vocês, não estava, espero que vocês tenham visto minha tela e ouvido bem. Então, Gandura, a gente está com vários jornalistas aqui hoje. Eu acho que a sua reflexão foi maravilhosa, principalmente porque eu acho que ver, escrever, olhar o contexto, avaliar, apontar, formular, opinar, julgar, né, os verbos que você separou e que ainda não podem ser substituídos, eu acho que vai ser bem difícil, mas enfim. Nós estamos abertos para perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta antes ou se eu faço. Não sei se o professor Adriano quer fazer uma pergunta, Marco Divosky, Marcelo Godinho. Todo mundo no silêncio. Posso fazer. Professor, tá. Peraí, deixa eu ligar minha câmera aqui. Obrigado, viu, Ricardo? Muito boa mesmo. Eu queria ver com você o que você tem assim, achado desse pontapé inicial que as IAs estão dando. Por exemplo, o ChatGPT 4 pago, né? O pago, essas que vão vir de vídeo. Eu assim, com pontapé inicial, o que você acha do uso profissional disso, assim, com pontapé inicial da tecnologia que eles estão lançando? Então, Adriano, aí eu responderia em duas partes sua pergunta. Eu acho que em traduções, em pesquisa de arquivo, eu acho que é um caminho sem retorno, porque ele consegue trazer dados, né, e informações com uma velocidade e esperamos com uma precisão, me parece, né, que manualmente seria muito mais lento, enfim. Mas aí, de novo, voltando nessa questão da organização do trabalho, né? Eu pararia por aí e tomaria aquele texto que ele produz. Você vê que o texto tem uma estrutura semântica muito parecida, tem uma monotonia narrativa, né? É uma questão... Porque ele obedece a uma semântica... talvez possa melhorar, mas não sei se vocês notam isso, né? Ele tem um ritmo e um estilo de texto bastante parecido, não importa o assunto. Você pode estar pesquisando sobre câncer de pâncreas e sorvetes artesanais. Ele traz uma estrutura gramatical e semântica muito parecida, a forma de narrar, né? Então, eu levaria em conta os dados que ele traz, né? E reescreveria tudo, né? Mas os dados... Você tem uma ideia? Eu, nesse último festival SXSW, eu usei bastante o Otter. Vocês devem conhecer um aplicativo que ouve e transcreve a palestra. Ele ouve e transcreve o que está sendo falado, por nós aqui, por mim e tal. E essa nova versão do Otter, a versão, inclusive, principalmente a versão paga, ela tem um componente de IA interno que vai checando. Se eu escrever Marcos Divosky, que dirigiu a Editora Globo nos anos 2000, ele vai lá e checa, e põe o nome errado, daí 2 segundos está o nome certo, o sobrenome, quer dizer, é impressionante. Ou seja, agora você imagina, isso tudo vai alimentando os bancos de inteligência artificial, né? Então nós estamos falando de bancos mundiais, né, disponíveis. Não usar isso como consulta, eu acho um desperdício. Mas o limite estaria aí. Onde termina a consulta e começa a elaboração? No estado de hoje, eu não usaria o texto que vem. O texto que vem, de novo,
pobre semanticamente, mas eu usaria os dados que ele carrega. É isso. Gandur, posso perguntar? Primeiro, maravilha, como você estruturou a sua apresentação, como sempre, didática para que a gente entenda, maravilha, muito bom mesmo. Vou botar aqui no quadro toda a redação. Gandur, me fala um pouquinho assim do que você percebeu, do que você percebe, o que você acha que vai acontecer com as questões dos direitos autorais. Porque, como você acabou de falar aí, cada vez está melhorando mais, o texto melhora, brora com seus problemas de semântica, etc, etc. E a conversa é grande, né, no mundo sobre direito autoral, etc, etc. Como que funciona, principalmente na mídia, né? Que a mídia, na essência, é o que nós fazemos. Como que a gente vai... Como é que você percebeu essa conversa nesse momento? Bem prático. A solução vai ser usar essa tecnologia que está sendo desenvolvida para montar sistemas de monitoramento e varredura. Quer dizer, toda editora vai ter que rodar e ter permanentemente uma varredura daquilo que ela produz, procurando encontrar se aquilo está sendo usado em outros ambientes. Uma loucura, porque está todo mundo... Isso vai demandar processamento, nuvem, e não é à toa, né, Marcos, que a indústria de chips e de semicondutores você está no mute, está aquecidíssima, porque para nos proteger, vou usar esse verbo, dos males da inteligência artificial, nós vamos ter que causar mais processamento ainda. Então, o nível de processamento em termos mundiais é astronômico, e só assim, isso afeta a música também. Quer dizer, é melhor a gente comprar ações da NVIDIA, né? Urgente, mais. Então, exatamente, é isso aí. Ou seja, são as picaretas da corrida do ouro, né? Quem mais ganhou dinheiro com a corrida do ouro, não é isso que se fala? Foram os fabricantes de picaretas, né? Mas mas muito, né? Faz sentido. O Gandur, para esse controle todo de direito autoral, essa varredura, esse monte de chip, esse monte de etc., quanto vai custar isso? Quer dizer, não começa a ficar inviável algumas coisas? Eu não tenho aqui agora, mas no SXSW, alguém fez essa conta. Fizeram duas contas. A conta do processamento, que é mega, tera, giga, né? São superlativos aí, e um monte de prefixos do processamento e do dinheiro envolvido. Vou pesquisar e te mando. Mas enfim, mas não precisamos... Acho que é menos importante a cifra do que imaginar que são dezenas de zeros, né? Mas de novo, o que me preocupa é agora aqui, entre nós editores, e aproveitando... Gente, isso assim, eu sempre gosto de falar para os alunos, isso não é nostalgia, é usar o privilégio de pertencer, estou com 61 anos, de pertencer a uma geração que viu isso tudo para contribuir com o processo, né? Então, me preocupa, por exemplo, como é que está o treinamento dos jornalistas, as novas gerações que estão vindo, né? Que vão se alfabetizar jornalisticamente nesse ambiente, né? Eu, nas minhas aulas da SPM, eu faço muito o link entre o novo e o tradicional, né? E eles gostam, e os alunos gostam eu brinco que é vintage. Vamos entender, quer dizer, você sabe pesquisar, sabe fazer uma pesquisa? O que é um autor? O que é uma ficha catalográfica? Quer dizer, como é que se organiza a informação? Esse automatismo vai tirando das gerações mais jovens o acesso à estrutura da informação, porque vem pronto, não é? Eu sou de uma geração, eu sabia achar um livro num corredor de biblioteca. Tem os clássicos, talvez eles não saibam hoje achar numa livraria. Alguém já tem, eu brinquei outro dia, você já entra numa livraria grande, você sabe encontrar o corredor ou a sala que você precisa ir? Talvez um exagero da minha parte, mas só para brincar com isso. Ou seja, não perder os fundamentos, né? Me preocupa, eu tenho conversado com alguns colegas, os programas de treinamento interno, trazer essa questão, né, e resgatarem os fundamentos. De novo, não é nostalgia, resistência à mudança, nada disso. Vamos adotar o novo, mas com os fundamentos clássicos. Ô, Gandur, o professor Adriano tem uma pergunta aqui, que ele diz que como ficará a visibilidade da mídia digital com as
IAs. Legal, eu tinha visto, Adriano, gente, aqui, como a coisa está só começando, vejam bem, isso já existe, tá, em níveis básicos, mas, por exemplo, com a inteligência artificial, Patrícia, é possível eu criar em minutos um site igualzinho ao do Palavra Aberta, igualzinho, clonar um site, usar esse verbo, né? ou da ANER, ou de quem quer que seja, com a mesma tipia, e que tenha, isso vai ser drástico. Usei um exemplo aqui entre nós para ilustrar, mas eu posso criar, e isso já acontece, vocês percebem como que os posts nas redes sociais de fake news se apropriam do chamado look and feel jornalístico? É aquele vermelho do G1, ou o azulzinho da Folha, ou o azul do Estadão, a logotipia, quer dizer, claro, o editor de fake news, ele sabe que o veículo tradicional tem credibilidade, então ele clona aquele look and feel do site. Imagina com a inteligência artificial, que já está começando, né? Isso aí eu não vou nem citar deepfakes, voz, né, imagens, tal, e de novo essa coisa do poder das câmeras, né, de reconhecer e tal. Aqui, eu vou repetir um ponto, assim, para os problemas da tecnologia, mais tecnologia. Nós temos que investir, acho que é um novo front de fundraising aí, Patrícia, dos nossos, para salvar o jornalismo, ter investidores que nos protejam. Não basta mais agora só apoiar o veículo. Tem que apoiar os investimentos para nos proteger, e na verdade não é nos proteger, né? É proteger a sociedade com a informação de qualidade, né? Então, para os problemas da tecnologia, mais tecnologia, mas para o lado do bem, digamos assim. Rastreamento, derrubar clones. E aí, para usar uma palavra que a Patrícia Blanco usou hoje de manhã na entrevista à CBN, algum nível de regulação vai ter que ter, algum nível de organização. Eu gostei do que você falou, Patrícia, que a pessoa que se vê cancelada, né, ela também perde a sua expressão. Então, enfim, a gente não pode andar para trás, temos que andar para frente, né? Então, e não dá para negar a tecnologia, tá certo? Temos que adotar a tecnologia para a solução. Acho que é isso que eu queria sublinhar. A minha grande preocupação, quando a gente começa a conversar com os jornalistas, Gandur, é justamente isso, que cada vez mais tecnologia, essa coisa de você perceber nas universidades, nas faculdades de jornalismo, essa dificuldade, talvez, dos alunos em se apropriar das palavras e, de fato, do texto e do jornalismo e do próprio manual do jornalismo, né, de como ser um jornalista. A gente está aqui nós estamos aqui com uma convidada que é a Deise Fernanda Feitosa. Ela é a coordenadora do curso de jornalismo da Casper Libero, né? O professor Adriano me dedou que ela estava aqui, e eu não sei se a Deise está nos ouvindo, né? Eu acho que ela coordena um curso de jornalismo de uma Casper Libero, que é a gente sabe que é uma faculdade ímpar na formação de jornalistas, né? Quantos já não passaram por lá? E eu acho que talvez, eu não sei, daqui a pouco se ela pode fazer um depoimento para nós de como é que ela está sentindo isso lá no curso de jornalismo. Mas eu não sei, o Marcelo Godinho, que é lá do Jornal Atual, lá de Itaguaí, que é um jornal menor, uma revista menor, né? Como é que ele está sentindo isso? Se ele sente que a inteligência artificial pode afetá-lo de alguma forma, ou se... Como é que está acontecendo aí, Marcelo, por favor? Ô, Regina, no nosso caso, como a gente fala localmente, então, assim, para as pesquisas, acho que só se fosse no nosso próprio banco de dados, né? Coisa que ainda não tem. Eu, em particular, estou muito atento a essas questões, porque até pelo fato da gente ser um jornal pequeno, eu vejo ela como uma grande aliada para nos dar suporte, né? Então, eu estou tentando ao máximo entendê-la e ver de que maneira ela vai estar nos ajudando. Minha preocupação maior
assim, de fato ver o que ela pode contribuir para a gente, para a nossa rotina, né? E sem contar, assim, são tantas ferramentas que se fala muito no chat GPT. Eu ainda estou na dúvida se eu devo ou não comprar o 4. Eu já vi que o 3,5 já não está mais atendendo como atendia antes, né? Eu fazia umas consultas como teste, eu fiz bastante teste, e o último que eu fiz, eu vi que ficou muito pífia a resposta que foi me dada pelo 3,5, né? Então, assim, a minha expectativa é de não ficar para trás. Não gostaria de ficar para trás nessa ferramenta, que eu acho que ela está para contribuir para a gente. Né? Mas como é que você sente o uso dessa ferramenta aí na sua redação? Como é que é feito o uso disso? Resistência total. É só eu que estou... Às vezes tem a impressão que só eu que estou antenado com ela, né? Eu tenho o Wellington Campos, que está comigo aí, trabalha conosco. Renato Reis é o mais antigo, está com 60 anos, não sei, 61. Fui falar com ele de chat GPT, ele fala assim, caraca, eu acho que foram exatamente essas palavras dele. Aprendi há 30 e tantos anos a fazer jornalismo, e agora... Não por conta do chat GPT, mas por conta de toda a linguagem que a gente tem que fazer agora que a gente, na verdade, escreve para primeiro o computador, para primeiro o bot ler, para depois ele entregar para o usuário, né? Como você viu, eu tenho uma resistência dentro da redação, né? Com as novas tecnologias. E a minha faixa etária, 50 anos para cima, né? Ou seja, formada há mais de 25 anos, pelo menos, né? Interior, a gente vê interior, apesar de estar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Acho que está do lado do Rio, né? Da zona oeste do Rio de Janeiro. Né? Assim, ainda é muito vago. Não sei se eu consegui te responder, Regina, mas... Porque a minha questão é assim, quando você fala de que você tem jornalista há 30 anos na sua redação, que são jornalistas há 30 anos, e a gente sabe que as redações estão com jornalistas, grandes jornalistas, né, que estão há 30 anos, 35 anos nas redações. Então, será que a inteligência artificial vai ser só para essa geração que está saindo da faculdade, ou para esse cara que está com 30 anos de idade só, e que talvez não tenha a qualidade da escrita dos outros jornalistas que estão lá há 20, 30 anos? Será que é isso, Gandor? Então, eu queria responder isso olhando até, pegando o gancho do Marcelo, numa estrutura regional, né, e ligando com o que foi muito comentado no SXSW, né, falando um pouco do mercado de trabalho. Né, a Amy Webb falou muito disso, quer dizer, pela primeira vez na história recente, esse desemprego que a IA pode causar, porque ela pode causar um desemprego, porque ela substitui tarefas, é disso que nós estamos falando, homem ora, mulher ora, né? Mas pela primeira vez, ela tem uma natureza diferente. Então, por exemplo, ao longo desde a Revolução Industrial, as substituições de processos causaram adaptações na forma de trabalhar. Então, o operário da montadora, que para construir um carro, hoje tem os robôs e tal, ele se treinou em outra coisa, e ele foi fazer uma outra atividade, ou foi supervisionar a máquina, ou foi para a área de manutenção e tal. Mas agora, né, pela primeira vez na história, quando eu substituo o pensamento, olha os verbos que eu listei. Quando eu substituo o processo mental, é muito mais complicado. Porque eu gero uma desocupação de pessoas que vão perder esse treinamento. Olha que loucura isso. Porque aí é num estágio que não tem mais substituição. Então é muito preocupante. E aí você liga com essa matéria da BBC, que mostra que pela primeira vez no mundo o QI de uma geração é inferior ao da anterior, por excesso de tela, falta de interação, conversa no ambiente familiar. Não tem uma causa única. O estudo aponta uma série de coisas e nem é conclusivo ainda. Mas a gente pode caminhar aí para uma estagnação da humanidade na produção do conhecimento. Então, pega daqui 10, 30 anos. Quem vão ser os pesquisadores daqui 10, 30 anos? O que eles vão saber fazer? Eles vão formular? Eles vão questionar?
porque a inteligência artificial vai trabalhando o conhecimento que existe, mas e o novo? E a pesquisa? Enfim, ou pode criar uma nova elite ainda mais privilegiada? Enfim, isso é uma outra palestra. Vai deixar de existir a palavra por quê? Exato. Né? Esse é um outro assunto sobre o qual estou falando aqui de uma forma absolutamente amadora, e não, nem sou, né? Mas é preocupante, e isso foi muito falado no festival. A própria MWeb chamou atenção para isso. Patrícia. Esse é assim, o último ponto, o seu é fundamental, né? Primeiro, brilhante a sua apresentação, porque ele é tão didática e cirúrgica, né, de colocar os pontos que a gente está falando aqui, que realmente deixa tudo muito mais claro. Essa questão, o que ainda nos torna humanos, né? Que eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar, que é exatamente a questão do qual é o humano que a gente quer daqui para frente e o que a gente precisa fazer hoje para que a inteligência artificial não nos substitua, né? E esse é algo que a gente tem discutido muito aqui no Palavra Aberta, justamente do desenvolvimento crítico, porque, ok, a gente vai ter o conhecimento vai ficar cada vez mais raso, porque você tem isso pronto, então você perguntas cada vez menos elaboradas, então hoje a nova profissão que aparece é o engenheiro de prompt, né? Quer dizer, o cara que vai fazer o melhor prompt, a melhor pergunta, só que, ok, você pode até fazer a melhor pergunta, mas quem que vai analisar criticamente a resposta? E como que você vai analisar? Então, acho que tem um desafio enorme para o jornalismo, e principalmente para os jornalistas que estão chegando, mas aí eu só queria dar um pitaco, que eu acho que não é só o jornalista que está chegando, é para quem está na redação hoje, precisa, né, tirar esse preconceito do uso da tecnologia, até para usar como uma ferramenta de melhoria do processo, né? Então, mas eu acho que tem um desafio aí de pensar, aí filosoficamente, né, Gandu, qual é a humanidade que a gente quer construir. É só assim. Não, e tão verdadeiro isso, mas me chamou a atenção, Patrícia, porque antigamente você ia em eventos de tendência, como o SXSW, e todo mundo olhando para frente, tal, tá tudo lindo, maravilhoso. Me surpreendeu a MWeb, que é uma futuróloga, até uma mulher nem tão com tanta idade, a MWeb deve estar com seus 50 e poucos anos, né? Ela lançou alertas, quer dizer, eu achei assim, e na palestra de abertura do festival, a principal palestra do festival, né? Ela preocupada com isso, né? Me impactou, assim, realmente. E, de novo, não estamos falando só de desemprego. Se fosse apenas, não é só uma questão de mercado de trabalho, é porque, vou repetir a frase dela, pela primeira vez você substitui o pensamento. Isso nunca aconteceu. Eu acho, o Gandur, você falou uma coisa que é bem séria, o substituto do processo mental. Isso. Porque o ser humano, você tem todo um processo mental de análise, de aprofundar uma questão, né? E você, quando você começou sua fala, você falou da questão dos advogados, né? Eu sou advogada, a Patrícia tem uma filha que é advogada, os escritórios de advocacia já desenvolveram inteligência artificial para fazer petições, para fazer recursos, para fazer contestação, para fazer isso, para fazer aquilo. E no final das contas, né, onde o advogado está entrando aí, né? Quando ele está aprofundando de fato aquela questão do cliente dele, entendendo de fato, ou jogando para a inteligência artificial fazer uma petição, e uma questão, às vezes, absolutamente séria, que fica totalmente superficial, né? E eu acho que vale também para o jornalismo, né? Então, se você começa a perder esse teu processo mental, o que você vai estar entregando, né? Essa coisa rasa que a Patrícia falou, o raso, o não aprofundar, e aí a humanidade vai caminhar para quê, né? Nesse período, para uma absoluta absoluta falta de empatia até com o outro, né? Porque você perde isso, né?
O jornalismo tem isso, né, da empatia com a dor do outro quando ele traduz isso. Aí a inteligência artificial não vai ter empatia com a dor do outro. Enfim. Antes da Sabrina falar, só para não perder o gancho, a gente tem, e para ser justo aqui, tem muitos processos que estão se beneficiando bastante da inteligência artificial. Por exemplo, na medicina, a análise de exames de imagem, né, diagnósticos, estão sendo muito mais precisos e tal. Mas eu não resisto aqui a contar uma história rápida para passar a palavra para a Sabrina, que eu tenho um clínico geral que me acompanha há quase 20 anos, e eu nunca me esqueço da primeira consulta que eu fui com ele, indicado por alguém, e eu comecei a falar, prazer, doutor, me apresentei e tal, comecei a falar, olha, eu estou com uma questão gástrica, e ele falou assim, espera, onde você nasceu, hein? Quer dizer, então ele queria entender minha história primeiro, né? O que eu comi na infância, era uma questão gástrica, né? Então, enfim, me lembrei dessa história agora, para dizer assim, que é um cara que quis olhar o todo. Claro, isso sempre vai estar, mas até que ponto as novas gerações vão perder isso, né? E um dos verbos que eu coloquei lá, olhar o contexto. E aí, de novo, muitas áreas se beneficiam, tinha muitos médicos e advogados no SXSW, enfim, esse parênteses é fascinante. Sabrina levantou a mão. Oi, gente. Eu queria só... Tudo bem com vocês? Eu queria só lembrar uma coisa que lá no SX rolou, quando o Peter Deng, do ChatGPT, estava falando, não sei se você chegou a assistir essa, Gandur, que é o menino que estava entrevistando ele, que era um ex-TechCrunch, assim, bem ácido nas perguntas, disse, contrataria o advogado ChatGPT para te defender, o que vai vir aí? E aí ele, não como meu advogado principal, mas sim, eu teria inteligência artificial na minha equipe de advogados, porque isso vai fazer os meus advogados fazerem o que eles sabem fazer melhor, e o que precisa ser feito manualmente, automaticamente, mais facilmente, com esse... E aí ele não usou essa palavra, mas ele, durante a palestra, deu a entender, e claro, ele estava ali para ser criticado, assim, bastante, né? O título da palestra era sobre como é que a gente evolui junto, né? A humanidade e a ferramenta, que ele é o vice-presidente. E aí ele disse, olha, muito contraditoriamente, o que ele disse foi, vai nos humanizar ainda mais. E aí isso deu pano para manga para um monte de coisa aí que vocês estão vendo sobre esse assunto, mas o que ele disse, ele deveria ser o nosso estagiário, né? O ChatGPT, no caso dele, a ferramenta, né? Deveria fazer aquilo, e aí, claro, salvando todos os estagiários maravilhosos que trabalham com a gente, já trabalharam, eles fazem um trabalho para a gente poder fazer outro. Então, um pouco isso, assim, não é uma substituição, né? Mas na cabeça dele, ele estava lá defendendo isso, e eu ainda tenho que pensar mais sobre isso, não é o que eu defendo, eu acho. Tem espaço para tudo, né? E ele foi um que disse aí, Regina, eu quis pegar esse gancho do advogado, ele disse, não, eu teria claramente no meu board de advogados o ChatGPT me ajudando, né? Não seria o meu sozinho, mas teria, e já pensando nos processos aí que talvez venham por aí, né? Era só isso, gente. A professora Deise Fernanda Feitosa, que ela é a coordenadora do jornalismo da Casper Libero, levantou a mão, Gandur. Bem-vinda, professora. Olá, Deise. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui, para mim é muito importante esse tipo de discussão, a gente tem que fazer mesmo, dentro do campo da comunicação, né, é urgente, aliás, eu peço desculpas, porque na hora que a Regina falou comigo, eu fui solicitada aqui, então tive que estar erradamente, mas quando o professor Adriano me falou dessa live, eu logo falei que eu gostaria muito de poder participar, de a gente poder, de fato, trocar, né, soluções. Para a gente também, não é, né, professor Adriano está acompanhando aqui com a gente, é um desafio muito grande na educação. A gente tem feito alguns encontros aqui, inclusive na nossa formação de professores, na nossa primeira semana, a gente trouxe um especialista na área de tecnologia e de educação, para que a gente pudesse discutir metodologias, porque é isso, a gente entende que, por mais difícil que possa parecer, mas a gente não pode ignorar, porque está aqui diante de nós, e a gente precisa encontrar formas de conseguir caminhar junto, então, com essa solução. Eu acho que é importante, né, que, por exemplo, a gente tem um vestibular que a gente faz originalmente, né, nos últimos anos, tem feito ele online, e a gente até suspendeu algumas provas, porque eu comecei a identificar
respostas, né, com o ChatGPT, e aí a gente passou o processo, né, retomou o processo convencional da prova presencial, né, porque é isso. Mas em sala de aula tem sido um desafio, assim, porque alguns professores agora preferem voltar para o lápis, então tem pedido para os alunos entregar a tarefa, às vezes, fazer na própria sala de aula, e também, quando possível, né, em algumas atividades, eles pedem até para escrever na caneta mesmo, para poder sair um pouco do digital, como um exercício mesmo, até jornalístico. Então, acho que, de certa maneira, é uma oportunidade também da gente voltar um pouco às nossas origens, mas, ao mesmo tempo, é isso, assim, são soluções que são muito ainda incipientes, a gente não está satisfeito. Outro dia, um professor, que é um grande professor nosso, o professor Nomura, por exemplo, ele fez 2 textos, ele dá disciplina de perspectiva narrativa crítica, de jornalismo, perspectiva crítica narrativa jornalística, e ele fez 2 textos e pediu para os alunos pontuarem, avaliarem. Então, os alunos fizeram uma série de críticas em cada um, e aí, num texto, eles deram 6, no outro texto, eles deram 8, né? E aí, ele perguntou por que eles deram 8, o outro 6, aí eles, né, trouxeram que era um texto muito, muito mecanizado, o outro era mais humanizado, e os alunos, obviamente, não sabiam quem tinha feito esses textos, e o professor falou assim, então, o texto que tirou 8 é meu texto, e o texto que tirou 6 é a inteligência artificial. Então, eu gostaria de dizer para vocês que se eu tirei 8, vocês podem tirar muito mais. Então, assim, acho que foi uma linda iniciativa do professor de tentar mostrar também essa realidade, para que eles possam ter esse senso crítico aí, quando eles, né, olham para o material que é produzido, né, mecanicamente. Mas é isso, assim, a gente sabe que no campo do jornalismo, para algumas redações, tem sido a solução. Eu lembro de ter ido num congresso da Mídia Jó, em que a diretora da BBC, lá de Londres, ela veio para esse evento e falou que eles já estavam, isso acho que tem uns 5, 6 anos esse evento, com foco em inteligência artificial no jornalismo, e eles já falavam que eles já estavam integrando a inteligência artificial às redações da BBC, para matérias mais factuais, tipo utilidade pública, meteorologia, resultado de campeonatos, porque, né, era assim, poderia utilizar o esforço jornalístico dos jornalistas, intelectual, para apurações mais, né, para matérias que requerem maior apuração. É isso, assim, eu acho que a gente tem que saber exatamente como agregar essas ferramentas aqui ao nosso cotidiano, mas também sem perder o nosso protagonismo, sem perder a nossa capacidade de criação, sem perder a nossa capacidade de aprendizagem mesmo, pedagógico isso. E, assim, se vocês me perguntarem, eu não tenho uma resposta, só sei que tem sido desafiador, a gente tem tido, né, tem trabalhado muito a questão da ética em sala de aula, a consciência dos alunos, né, até na construção de um texto que possa ser apoiado por inteligência artificial, mas como é que ele pode também trazer o senso crítico dele. E a gente está tentando encontrar caminhos. Eu, como pesquisadora, também trabalho nessa área de inovação, de realidade virtual, jornalismo imersivo também, tenho procurado encontrar formas e soluções aí para essa questão, inclusive fazendo experimentos com os alunos juntos, atividades metodológicas juntas, incluindo essas ferramentas mais orientadas, mas eu confesso que é um desafio. Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo agora para a SOCIM, que é um congresso na área do audiovisual, exatamente para abordar o desafio de você, né, do ensino da comunicação, do jornalismo aí, né, audiovisual, considerando aí essas inteligências aí que estão chegando. Gente, obrigada. Um prazer. Ô, professora, muito obrigada pelo seu depoimento. É bom a gente entender o que está acontecendo nas faculdades de jornalismo, né? E a visão, a sua visão é muito importante para a gente. E aí, Gandor? Eu queria aproveitar e contar para a Deise que, né, no curso de jornalismo da SPM, dou aula na graduação, né? Minhas provas são com papel e caneta celular lá na frente. Os alunos no início se revoltaram, hoje eles gostam. E de novo, enfim, é um choque, mas vamos lá. É isso. A solução que temos exatamente. No momento... Vintage total, Patrícia. Agora, eu acho que é isso. Eu recomendaria, né, que a gente tem que instalar processos de discussão, cuidar do treinamento e olhar o processo de trabalho. Onde vai ter, onde não vai ter. Cuidar disso. Né? Não deixar a coisa solta. Tem que ter metodologia e organizar o processo de trabalho. E acompanhar.
É isso aí. É isso aí. Alguém tem mais alguma Obrigado, pergunta? Patrícia. Alguém tem mais Prazer, alguma gente. pergunta? Tá. Fica também um convite, viu, professora Deise, para um café com a ANER. Eu acho que tem muitas coisas interessantes e complementares ao que o Gandur falou, toda essa experiência do jornalismo da Casper Libero para ser compartilhada com os associados da ANER. Depois a gente conversa sobre isso. Então, se não temos mais perguntas, eu quero agradecer demais o Ricardo Gandur, pela sua praticidade, pela sua, como diz a Patrícia, pelo seu posicionamento cirúrgico na questão, que eu acho que foi muito bom. Eu acho que cada vez mais precisamos pensar sobre isso, não deixar de pensar sem medo, não é? Encontrando soluções a cada questão que vai surgindo. Então, agradeço demais, Ricardo Gandur, sua presença em nome da ANER, né? E nas próximas vezes também está convidado para voltar quantas vezes quiser. Eu que agradeço o convite e parabenizo aí pela iniciativa. Muito legal a ANER levar adiante essa discussão e brigadíssimo. Foi muito legal estar aqui. Muito bom. Obrigada a todos. Obrigada, Patrícia, obrigada, Sabrina, professora Deise, Juliana Rezende, Marcelo Godinho, Marco Divosky. Obrigada a todos e até uma próxima vez. Tchau, gente. Tchau, tchau.